Diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém. Até aí, você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou a tua palavra possa ser o mesmo Espírito que ilumine a nossa mente, influencie as nossas emoções e instigue as nossas ações, para que de alguma forma nas nossas vidas, aquilo que nós viemos a ouvir nessa noite, sejamos praticantes para a tua glória e para o teu louvor, Pai. No nome precioso de Jesus que nós te pedimos. Amém. Na semana passada, nós vimos a primeira parte da exposição desses versos, especificamente nos primeiros 5 versículos, destacando o perigo de sermos amigos do mundo, ou seja, quando as nossas vidas espelham os valores, os princípios, as filosofias da sociedade vigente, nos auto-enganando, achando que somos amigos de Deus. Em essência, uma sociedade egoísta, gerando consequentemente as guerras que nós lemos aqui nos primeiros versículos. Hoje à noite veremos o que na verdade consiste a amizade com Deus. Nós vimos que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, mas hoje nós vamos ver o lado positivo daquilo que Tiago trouxe aqui quanto à amizade com Deus. E cá entre nós, num dia como hoje, celebrando o aniversário da nossa igreja, não há melhor presente, não há maior privilégio de que sermos amigos de Deus, de termos essa promessa de que poderíamos, ou melhor, que podemos ser amigos de Deus. E antes de mais nada, a primeira consideração que eu gostaria de fazer, de destacar, é que esse tipo de amizade, contrária à amizade com o mundo, é uma iniciativa que não parte de você e nem de mim. Nós naturalmente nascemos inimigos de Deus. Nós naturalmente somos egoístas por natureza. Nós naturalmente somos rebeldes contra esse Deus. A única iniciativa, a única possibilidade de sermos amigos de Deus, porque isso nasceu no coração dele, é um desejo que parte de Deus. É por isso que nós amamos a Deus, porque Ele antes nos imensuravelmente,
Imerecedores nós somos desse amor. Mas graças a Deus, porque como nós sabemos, Ele é rico em misericórdia. Ele não trata você, Ele não me trata como nós merecemos, mas Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Sendo assim esta amizade parte exclusivamente de iniciativa de Deus. O verso 6 destaca isso, não é verdade? Olha comigo, versículo 6 que nós lemos. Mas Ele nos concede graça maior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é interessante que essa graça que Tiago destaca aqui, nesse contexto, não é da graça salvadora, embora é o princípio dessa amizade com Deus, salvação em Cristo Jesus. Mas nesse contexto não é a graça salvadora, pois ele está falando, se dirigindo a um contexto de igreja, a uma comunidade daquela pelo qual a graça abriu aqui na liturgia, esse povo de Deus, esse rebanho de Deus, a igreja de Cristo Jesus, aqueles que de fato já foram regenerados, aqueles que experimentaram esse novo nascimento, graças a esse Espírito de Deus que habita em nós. Mas Tiago está dizendo dessa graça como algo que nos capacita a sermos e a fazermos aquilo que Deus espera de você, espera de mim. É essa graça maior, é a condição que Deus nos dá para permanecermos com portas abertas ou fechadas, sermos filhos de Deus. A coisa mais importante não é se essa igreja vai permanecer por mais 57 anos, a coisa mais importante se é quando você e eu morrermos, nós ainda seremos filhos de Deus. Essa é a maior coisa que o mundo não conhece, é a maior coisa que o mundo todo não pode comprar. É a maior coisa do que ser membro de uma igreja, independente da denominação dela, é sermos filhos de Deus, é termos essa graça, essa condição de permanecermos firmes até que Jesus volte, ou até que você morra, você ter a convicção de quando você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir na eternidade. É essa a maior certeza que você precisa ter, que eu preciso ter. Esse é o maior presente dado à humanidade. E nas palavras sábias de um falecido pastor, John Blanchard, ele diz assim, abre aspas, para a necessidade diária, a graça diária. Para a necessidade repentina, a graça repentina. Para a necessidade perturbadora, a graça perturbadora. É isso que Tiago fala no verso 6. Ele vai nos dar a graça necessária. Agostinho uma vez disse sabiamente, aquilo que Deus espera de nós, exige de nós, Ele nos dá condição para fazermos. É essa graça, meus irmãos, que nós temos, essa graça maior. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, ele fala disso. Olha o que diz a palavra de Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é exatamente essa amizade com Deus. Esse divino poder já nos deu condição para essa vida e para a piedade. Ele continua, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem, olha só a inimizade com o mundo, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Mas observem, que há uma lei espiritual aqui, na segunda parte do verso 6. Tiago, ao dizer, pois diz a Escritura, ele vai citar Provérbios 3,34. Olha comigo, a segunda parte do verso 6. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa graça, embora abunda sobre a humanidade, mas uma pessoa orgulhosa não vai receber benefício nenhum dessa graça.
Uma pessoa orgulhosa é como se fosse aquela estátua numa chuva, onde a água não penetra. É como se essa graça numa pessoa orgulhosa não penetrasse. Por outro lado, aqui nós vemos o contrário do orgulhoso, que é humilde. Assim como uma esponja na chuva, ela fica saturada, encharcada dessa graça. Deus concede graça aos humildes. Ele concede toda a condição necessária para você ser e fazer aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele revela na sua palavra, a vontade dEle para nós, o seu povo. Por isso, meus irmãos, é indispensável uma atitude humilde. Aqui há uma condição, uma atitude humilde. O que veremos agora, com o decorrer dos versos seguintes, o que significa, sermos esses humildes. Quem são esses humildes? Percebo que, embora essa amizade parta de Deus, é uma iniciativa do desejo do coração de Deus, onde éramos antes seus inimigos, agora Ele se torna amigo, porque Ele deu essa condição a nós, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Mas observem que Ele não vai anular a sua e nem a minha responsabilidade diante desse desejo. Observe comigo o verso 7, ele usa um portanto. Portanto, submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. E eu pergunto para você, o que é submissão a Deus? O que significa submissão a Deus? Tiago nos ajuda. Observe que logo em seguida, ele tem uma lista de imperativos, uma lista de ordens, de comandos. Observe comigo, algumas delas, até o verso 7. Do 7 ao 10. Observe os imperativos: resistam, aproximem-se, limpem as mãos, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento. E por último, parece que ele repete, humilhem-se. Todos esses imperativos, todos eles, todos esses comandos, nos ajudam a entender o que significa submissão a Deus. E como consequência, sem dúvida, todos esses imperativos vai ser a marca dos verdadeiros amigos de Deus. Primeiro, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Interessante que os amigos do mundo vivem de maneira contrária. Eles resistem a Deus e fogem do diabo. Na vida dos amigos de Deus, eles recebem graça maior a ponto de submeterem a Deus, resistirem ao diabo, e quem foge é Ele. E o que significa resistir ao diabo? A W. Pink escreveu sabiamente o seguinte, abre aspas: em primeiro lugar, significa que eu não tenho de ficar apavorado diante dele. Satanás não tem qualquer poder constrangedor. Ele não pode prevalecer sem meu consentimento. Aqui ele falando como um amigo de Deus, como um filho de Deus. Ele continua: em segundo, não devo sequer ouvir a sugestão dele, mas resistir ativamente, afirmando: não cairei. Tenha essa atitude e permaneça firme em sua postura. Em terceiro, cite as Escrituras para Satanás. Um versículo pertinente e adequado que confronta a tentação específica. Confie no poder da palavra de Deus, esperando que ela expulse Satanás de seu caminho. Em quarto, pleiteie a promessa divina no versículo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, ele fugirá, pois não é apenas um inimigo vencido, mas também um notório covarde. Ele fugirá de vós apenas por um momento, pois voltará a reiniciar a luta, e você também. Fecha aspas. Próximo imperativo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É subentendido num verso como esse,
de que Deus não está tão próximo como você pensa que está. Do contrário, seria ilógico um imperativo como esse: aproximem-se de Deus. Meus irmãos, o que nos separa de Deus? Isaías 59, o pecado. Uma coisa é a onipresença de Deus, é você saber que Ele está em todo lugar, o tempo todo. A outra é a manifestação da presença de Deus, e é isso que Tiago está dizendo aqui. Nós, como igreja, só vamos experimentar a manifestação da presença de Deus e se aproximar de Deus se nós, e nós vamos ver isso daqui a pouco, tivermos uma percepção diferente do que é o pecado. E aproximar de Deus é um estilo de vida em confessar esse pecado, abandonar esse pecado, para que Ele, consequentemente, aproxime de nós. Próximo imperativo: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Limpar as mãos ou purificar o coração são sinônimos do quê? Santidade, consagração. Consagração. Tiago quer que purifiquemos os nossos corações, as nossas mentes, os nossos desejos, as nossas motivações, o âmago do nosso ser. Você não pode ser um cristão só de domingo, só de quarta-feira, só de EBDs, só de vigílias. Você tem que ser um cristão de domingo a domingo, não só na sua casa, de preferência na sua casa, mas no seu trabalho, em tudo que você faz, em tudo que você assiste, no que você fala. Ser cristão permeia tudo que você faz. Ser filho de Deus não é uma coisa que você faz religiosamente, mas é um estilo de vida. Você é consagrado, você foi separado para uso exclusivo de Deus. Você não pode estar no muro. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. É impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós já vimos isso na semana passada. Verso 11, interessante que quando você vive uma vida consagrada, você não age como juiz apontando, como nós ouvimos na liturgia, né? Olha comigo verso 11 e 12, irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Aqui ele está falando de julgamentos injustos, julgamento parcial. É exatamente o que nós vimos hoje pela manhã na EBD, e eu não quero me repetir, mas nós vimos esses versos na EBD hoje. O que adianta você condenar quem quer que seja, se você faz as mesmas coisas? E não é aqui como se você não pudesse julgar ninguém, pelo contrário, nós devemos fazer julgamentos justos, desde que trabalhamos primeiro com a trave nos nossos olhos, para depois, com um amor sincero, a gente vai trabalhar no cisco do olho de quem quer que seja. E eu não quero me repetir daquilo que nós já ouvimos pela manhã. O próximo versículo é um alerta para aqueles que tratam o pecado como algo trivial. Como algo trivial. E nessa mesma carta, nós vimos que a única coisa que o pecado gera é a morte. É a morte. Olha comigo o verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. É interessante, nós estamos num contexto de um culto de celebração, de festa. E olha o que a palavra de Deus nos pede. Para trocarmos a alegria pelo choro. A festa para o lamento. Eu posso estar enganado, meus irmãos. Posso estar muito enganado. Mas eu acredito, se nós como igreja, se a igreja brasileira colocasse um pouco mais de prática esse versículo apenas, se chorássemos mais acerca das nossas próprias mazelas, eu acredito que experimentaríamos com mais frequência a alegria do alto.
daquilo que você tem lido ou ouvido de Asbury, lá em Kentucky, desse avivamento. E como amigos de Deus, nós não tratamos o pecado como algo pequeno. Nós chamamos o pecado de pecado, lamentamos mais pelo que ele causa no coração de Deus do que as consequências que ele traz a nós quando pecamos. Na vida dos amigos de Deus, concordamos com o que Agostinho disse: o pecado é o motivo de sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. Como eu disse, muito burburinho em nossos dias quanto ao assunto de avivamento, mas uma das marcas históricas de todo avivamento genuíno, adivinha o que é? É quando o povo de Deus tem uma percepção do que é pecado. Olha o que está acontecendo lá em Kentucky. As pessoas estão fazendo o quê? Confessando os seus pecados, lamentando os seus pecados, clamando a Deus misericórdia. Eu vou ler um trecho de Martin Lloyd-Jones, o primeiro livro que eu li desse pastor e pregador, o meu favorito. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir isso, ele e o Spurgeon, né? Mas o primeiro livro que eu li de Jones, chamado Avivamento. E desde quando eu li esse livro, eu nunca parei mais de ler esse autor. E olha o que ele disse em relação a esse assunto. Abre aspas. Vá e leia a história dos avivamentos novamente. Observe os indivíduos no início. Esta é invariavelmente a primeira coisa que lhes acontece. Eles começam a ver como horrendo é o pecado aos olhos de Deus. Nunca houve um reavivamento sem que algumas pessoas, especialmente no início, tivessem tais visões da santidade de Deus e da pecaminosidade do pecado e que mal sabiam o que fazer consigo mesmas. Fecha aspas. Quando foi a última vez que você lamentou os seus pecados diante de Deus? Quando foi a última vez que, pela graça de Deus, Ele te mostrou o pior de você e você caiu aos seus joelhos? Meus irmãos, ninguém vai falar tão mal de você como você merece. Isso é uma frase de Spurgeon que eu gosto e cito ela quase todos os dias para mim mesmo. Ninguém vai falar tão mal de você como você merece, porque só você sabe quem você é, no secreto. E Deus sabe melhor do que você mesmo quem você é. E Ele não quer te condenar. Ele quer te dar o privilégio de quebrantar o seu coração e mostrar o seu pior, para fazer, pela graça de Deus e misericórdia dEle, o melhor em você, Cristo Jesus. Forjar em você, o melhor de você é ser parecido com Cristo Jesus. Não é ser parecido com seu pai, com sua mãe, com seu melhor amigo, com seu pastor. É ser parecido com Cristo Jesus. E Ele não vai fazer isso enquanto Ele não te quebrar. Ele não vai fazer isso enquanto Ele não gerar em você e em mim quebrantamento. Quando foi a última vez que você lamentou o seu pecado? Você sabe melhor do que ninguém as áreas que você peca. Ninguém está aqui como juiz, a não ser a palavra de Deus. Ela é a lei, ela é o legislador. Ou você tenta se consertar como Judas, ou você corre para a cruz, ou você clama misericórdia. E aqui nós vemos a beleza deste paradoxo, não é verdade? Quando Deus mostra o pior de nós, não para o nosso desespero. Olha o verso 10. Humilhem-se diante do Senhor. Ele não veio para quebrar o caniço rachado. Ele não veio para apagar o pavio fumegante. Isso é coisa de fariseu. Jesus não veio fazer isso.
Ele veio nos exaltar. Ele veio estender da sua graça, da sua cura. E é isso que o verso 10 fala. Se isso acontece, dele te humilhar, Ele vai nos dar o privilégio de sermos exaltados. É por isso que os puritanos oravam. Deixe-me aprender pelo paradoxo. Exatamente esse versículo 10, um paradoxo. Nós só vamos ser exaltados se formos humilhados. Se você se exaltar, Deus vai te humilhar. Eles dizem em uma de suas orações: deixe-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que estar rebaixado é estar elevado, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito de alegria, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, as estrelas diurnas podem ser vistas a partir dos poços mais profundos, e quanto mais profundo o poço, mais forte é o fulgor das tuas estrelas brilhantes. Deixe-me encontrar a tua luz na minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em minha tristeza, tua graça no meu pecado, tuas riquezas na minha pobreza, tua glória no meu vale. Imprima essa oração, meus irmãos. Ore até você desejar orar essa oração, meus irmãos. E quem sabe os céus se rompam. Quem sabe os céus descem no nosso meio. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, quando nos submetemos a Deus, quando resistimos ao diabo, quando nos aproximamos de Deus, quando vivemos em santidade, quando lamentamos o pecado e nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, isso irá afetar as nossas bocas. Isso irá afetar os nossos sentimentos, isso irá afetar as nossas atitudes, pois só Deus julga, só Ele é imparcial. E aí nós não vamos falar mal de ninguém, aí nós vamos amar de maneira sincera, aí nós iremos servir de maneira altruísta, aí sim seremos a igreja que Deus sonhou para a segunda IPI de Anápolis. Venhamos e convenhamos, diante de Deus, todos nós somos culpados por causa de nossos pecados. Estamos sob a lei e no mesmo nível que o seu próximo, alguém do seu lado. Assim, ao invés de nos colocarmos acima da lei e assumirmos uma posição de juiz, devemos encorajar, como ouvimos na abertura desse culto. Devemos confortar, devemos amar. Em resumo, não estamos no lugar de julgamento, pois Deus, ao invés de exercer juízo, Ele exerceu misericórdia. Na ira justa dele contra os seus e os meus pecados, Ele lembrou da misericórdia. E é por isso que nós passamos a ser um povo misericordioso. Afinal de contas, quando olhamos para Cristo como nosso modelo supremo de amigo de Deus, ninguém se submeteu a Deus como Ele, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ninguém se humilhou como Ele, e ninguém será exaltado como Jesus, pois Ele tem um nome acima de todo nome. Ele não só resistiu ao diabo, mas Ele triunfou sobre o diabo naquela cruz e destruiu as obras do diabo contra nós. Ninguém se entristeceu pelo pecado, mas Ele sofreu na própria carne a culpa dos seus e dos meus pecados.
O castigo sobre ele nos trouxe a paz com Deus, e é por isso que eu e você hoje temos amizade com Deus. E esse mesmo Cristo, esse Deus encarnado, se fez tão próximo de você e eu, tão próximo, que disse o seguinte, lá em João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Meus irmãos, que privilégio. Talvez você gostaria de ser amigo de alguém famoso. Talvez você torça para um time famoso que nem sabe que você exista. Mas que privilégio ser amigo de Deus. Que privilégio ser conhecido por Deus. E que privilégio poder manifestar dessa pessoa na vida de quem quer que seja. As pessoas olharem para você e verem uma parábola de Jesus. Olharem para você, olharem para a nossa igreja e ver a manifestação do amor desse Deus, ainda nos dias malucos que vivemos. Será que poderíamos concordar com Adhemar de Barros, que uma vez escreveu uma linda canção que dizia: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar de seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o meu bom pastor.